Arrascaeta jogando muita bola. Everton Ribeiro não quer ir pro banco nem a pau. O Gabigol voltou a marcar. Corinthians irreconhecível. O Tite tava na arena observando os jogadores. O Flamengo sai na frente no primeiro jogo das quartas de finais, ganha fora de casa do Corinthians por 2-0. Mas como é que foi esse jogo? O que aconteceu? Qual foi a ideia de jogo de cada um? A gente vai analisar esse jogo junto aqui agora. Antes, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo para dar uma moral pra gente aqui. E assim você recebe mais vídeos como esse, história de jogadores, curiosidades, tudo aqui no Futeflix, beleza? Agora chega de enrolação e vamos direto pra análise desse jogo. Jogo de quartas de final da Libertadores. Jogo de ida na Arena Neoquímica e assim, ia ser muito difícil pro Corinthians, todo mundo já sabia disso. O Flamengo vem vivendo um bom momento, vem se reforçando com ótimos jogadores e o Corinthians, apesar, enfim, dos bons resultados na temporada, tá jogando muito mais na base do coração e o técnico fazendo até alguns milagres. A ideia de jogo do Corinthians não ficou muito clara para esse duelo contra o Flamengo não. Pelo contrário, o Corinthians estava completamente perdido. A gente viu hoje um comunicado das torcidas, organizadas do Corinthians, que elas se unificaram ali. Teve apoio da torcida dentro de casa. Você viu que a torcida cantava o tempo inteiro sem parar. Só que uma coisa foi irreconhecível: o jogador dentro de campo. E aí, independente da armação que o técnico fez pro time, do esquema de jogo, de quem estava escalado, de William ter sido desfalque de última hora ou não, o que importa aqui é que os jogadores do Corinthians entraram completamente combalidos. Ali durante uns 5 minutos o Corinthians até mostrou alguma coisa. Teve uma jogada que o Yuri Alberto ajeitou ali pro Mosquito finalizar, chamou a torcida e esse é o Corinthians. Mas depois o Flamengo foi se assentando no jogo, foi dominando o campo e o Corinthians deixou isso acontecer. Nada de, enfim, nenhum jogador como o Romero dando carrinho, nenhum jogador correndo horrores, salvo o Duqueiroz, que realmente esse moleque joga muita bola. Como diria o Neto, parece que ele tem 2 pulmões, o moleque corre o campo inteiro, joga muito. Duqueiroz é muito bom jogador, mas fora isso o Corinthians estava perdido. Um pouco por deficiência do técnico também, a gente tem que ser sincero. Não tinha uma proposta de jogo. Mas o Corinthians não tinha opção de jogadores para escalar. Falta jogadores ofensivos, jogadores criativos. Resolve o problema, Vitor Pereira. Precisa resolver, vai jogar por uma bola, vai jogar no contra-ataque dentro de casa, mas tem que resolver. O Corinthians estava perdido hoje. A bola chegava no meio campo e simplesmente não tinha criação. Aí, além do Vitor Pereira, vem a crítica em cima também, é claro, da diretoria. Olha só, o Corinthians começou o jogo, os reforços do Corinthians para a temporada, tão badalado, caras que ganham altos valores, como Roger Guedes, William, Renato Augusto e Paulinho, Juliano, os caras mais badalados do elenco, não começaram jogando, não estavam no time. Pois é, estavam os miúdos do Vitor Pereira. E aí a gente já sabe que o Flamengo, vivendo boa fase com o elenco que tem, ficaria muito difícil. Não é culpa do Adson, que fez um mau primeiro tempo. Não é culpa do Mosquito, que não conseguiu render. Não é culpa nem do Yuri Alberto, que acabou de chegar e não pode ser solução pra nada com menos de 10 jogos no Corinthians. Então é preciso entender que faltou, claro, planejamento da diretoria e também, claro, faltou o técnico ter alguma estratégia para enfrentar o Flamengo. A estratégia de hoje foi completamente absurda e faltou sangue no olho dos jogadores. Precisa ter um pouco de sangue no olho. É Corinthians, não pode ser diferente. Mas vamos falar da ideia de jogo do Flamengo, que foi sensacional. O Flamengo chegou e a sua proposta de jogo estava bem simples: segurar os primeiros 15 minutos, como é quase que regra no futebol, porque o Corinthians ia pressionar e depois aos poucos foi se soltando no jogo, marcando a saída de bola, onde o Corinthians cometeu muitos erros durante toda a partida. O Pedro inclusive fez isso de forma excepcional, mas eu quero destacar, claro, além dessa marcação de saída de bola do Pedro, também a função tática que o Gabigol está exercendo no Flamengo há algum tempo. E o Gabigol marcou muito bem essa saída de bola, pressionaram o Corinthians, deixaram o Corinthians completamente perdido para essa saída de jogo. Quem tinha que criar alguma coisa no Corinthians não conseguia pegar na bola, então era simplesmente a saída pelas laterais, que tinha o apoio defensivo ali, às vezes o Gabigol marcando até pela direita junto com o Rodinei, então muito bem nesse sentido. E quando o Flamengo tinha espaço, dois caras que, o Arrascaeta como sempre acabando com o jogo, e o Everton Ribeiro, que jogou hoje, olha, falaram que o Tite tava na arena. Enfim, aí alguns jogadores mostram mais bola do que sempre, querem correr pra mostrar pro treinador que eles têm uma chance sim de tem qualidade pra estar na seleção e ir pra Copa do Mundo, não é mesmo? E o Everton Ribeiro fez justamente isso, jogou
jogou muita bola hoje. Fazia tempo que eu não vi o Everton Ribeiro jogando assim, sempre joga bem. Mas hoje ele foi excepcional. É claro que como o primeiro gol foi da Arrascaeta, um gol ali que ele tirou da cartola, realmente o Arrascaeta foi eleito o melhor em campo. Mas o Everton Ribeiro merece esse destaque sim. Primeiro gol do Flamengo. Bom, a bola bate no braço ali, acho que é do Vitor Hugo, né, do João Gomes, não tenho certeza. E o Arrascaeta vai ali e já bate direto pro gol. Os corintianos inclusive queriam mão no lance, mas a mão estava colada no corpo do jogador, a bola bateu ali e o Arrascaeta, e a regra do futebol diz justamente isso. Se fosse o Arrascaeta, tivesse batido na mão dele, não valeria. Qualquer contato com a mão do jogador que faz o gol, para a bola ir pro gol, não vale. Já como foi outro jogador ali, o lance continuou. Polêmicas à parte, regra do futebol, regra do futebol. Se eu puder falar uma coisa sobre a arbitragem, cara, que arbitragem excelente. Não atrapalhou o jogo, não quis aparecer, não teve necessidade de VAR. Qual a dificuldade de uma arbitragem dessa no Brasileirão? Pô, pelo amor de Deus. Ah, cara, Pocilgas, viu? Faz uma arbitragem dessa no Brasileirão. Olha só que arbitragem boa, não sei o nome do árbitro. Enfim, depois vocês souberem, coloquem aqui. Simplesmente ótima. Então a solução pro Brasileirão é isso: exportar árbitros da América do Sul. Já que a nossa moeda é mais forte, a gente tem mais dinheiro que os outros mesmo, vamos importar árbitro. Vamos colocar árbitro aqui da América do Sul, os bons árbitros da América do Sul, pra apitar no Brasileirão. Porque olha, hoje foi um show, simplesmente fantástico, não atrapalhou em nada o jogo a arbitragem. O Arrascaeta, agora voltando, falando do primeiro gol dele ali, que chapada na bola, sem chance nenhuma pro Cássio, um craque. Se o Tite tava na arena e teve um jogador que o Tite queria convocar, era o Arrascaeta, e infelizmente ele é uruguaio. O segundo gol do Flamengo, Gabigol, muito bem, bateu ali com a esquerda, sem chance pro Cássio também. A zaga do Corinthians nesses dois lances, é bem bom lembrar assim que foram bem responsáveis, estavam marcando com distanciamento social, que é importante por causa da pandemia, não ficar aglomerado, porque cola no cara. Como é que vai deixar o Arrascaeta e o Gabigol com todo esse espaço? Não dá, meu amigo, tem que colar no jogador, tem que atrapalhar. Enfim, faltou muita coisa pro time do Corinthians. 2-0 pro Flamengo fora de casa, tá resolvido? Não, não tá resolvido, no futebol tudo pode acontecer. Mas esse Corinthians que jogou hoje não ganha do Flamengo no Maracanã. Esse Corinthians que jogou hoje não ganha do Flamengo no Maracanã. Se for o Corinthians que joga com raça, que corre, que apesar das suas limitações técnicas consegue resolver no coração, na raça, na correria, esse pode ganhar do Flamengo, empatar com o Flamengo, porque é futebol e só se resolve dentro de campo e não antes ou nos microfones. Então assim, se o Corinthians quiser ganhar, precisa mudar a postura. O técnico Vitor Pereira tem sim suas limitações. Teve um momento que ele colocou mais um volante no Corinthians porque não tinha ninguém no banco, eles falaram na transmissão, que tivessem características ofensivas. Parabéns, diretoria do Corinthians. O Duílio tem um plano, né? Como dizer, o Duílio tem um plano. Não tem plano nenhum. Diretoria não tem plano nenhum. Corinthians tá largado aí. Você vê os principais reforços do Corinthians. Como é que você traz tantos jogadores que podem estar com problema de lesão? A gente tem o William aí, ó, que tá sofrendo. Quando joga, vem sofrendo com lesões. Faz tempo que o William não faz uma boa partida. Quantas boas partidas o William fez no Corinthians com esses problemas musculares e físicos? Renato Augusto, o Paulinho, que se machucou gravemente. Então assim, o Juliano, que não jogou nada hoje. Então o Corinthians tem esses problemas. O Cássio não tem culpa nenhuma. Enfim, hoje você vê que o Balbuena fez a sua estreia aí em Libertadores pelo Corinthians. Ele, o Bruno Mendes, não dá pra dizer que foi culpa necessariamente deles. Falta tudo no time, não dá pra culpar só a zaga. Então assim, vamos ver o que o Corinthians vai apresentar no Maracanã na próxima terça-feira. Se você pedir minha opinião, tenho que ser sincero e dizer que o Flamengo já passou e não dá mais pro Corinthians. Mas o futebol se resolve dentro do campo. Tomara que calem minha boca, façam um ótimo jogo. Eu, sendo sincero, prefiro que o Flamengo passe. Gosto mais de ver o Flamengo jogando. E acho que a proposta do Corinthians é bem ruim. Quando eles vem fazendo uma Libertadores bem ruim, meio que empurrando mesmo assim, indo no jeito o Corinthians de ser, né? Inclusive contra o Boca, torci muito pelo Corinthians. Porque era o Boca e a Argentina, a gente sempre quer que se dê mal. E outra porque, enfim, né? O Corinthians realmente jogou a bola que a gente gosta de ver o Corinthians jogando na Argentina, com muita raça, vontade. Mas hoje eu prefiro ver o Flamengo avançando. Quem sabe uma final entre Palmeiras e Flamengo de novo. Talvez seja o melhor hoje que a Libertadores pode proporcionar pra gente. Vamos ver, não tenho preferência de uma final ainda. Amanhã tem Galo e Palmeiras. Vamos trazer também aqui a análise depois do jogo. Mas eu quero também saber também a sua opinião. Então deixa aqui nos comentários. Você acha que o Corinthians ainda tem chance de ganhar lá contra o Flamengo? Ficou chateado porque eu falei rudemente contra o Corinthians?
não fica não, tá bom? Essa é a minha opinião sobre o jogo, espero que vocês gostem dessas análises. A gente vai trazer bastante aqui porque é a Copa do Mundo, então já vão se acostumando com isso. Copa do Mundo tá chegando e eu vou trazer mais e mais análises, beleza? Fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, valeu e tchau, tchau.